O Rio de Janeiro é uma cidade que respira contrastes. De um lado, as luzes douradas que se espalham pelos vidros dos prédios da Zona Sul, refletindo o pôr do sol sobre o mar. Do outro, os becos vivos das comunidades, onde cada esquina é um palco e cada laje um sonho suspenso sobre a cidade. Ali, onde o asfalto termina e o morro começa, vidas se cruzam sem pedir licença, e o destino parece brincar com a ideia de que a distância entre mundos pode caber em uma única rua. É nesse cenário que nasce a história de Miguel e Isabela, dois corações movidos por realidades opostas, mas guiados por algo que vai muito além da lógica, algo que talvez só o amor consiga explicar. Miguel é filho da favela. Cresceu no Morro do Horizonte, um lugar de luta, música e improviso. O pai, que partiu cedo demais, deixou a lembrança de um homem trabalhador e o som de um pandeiro que Miguel ainda escuta quando fecha os olhos. A mãe, Dona Teresa, criou o filho sozinha, vendendo marmitas e plantando coragem nos dias difíceis. Miguel herdou dela a fé inabalável e a capacidade de ver beleza onde ninguém mais via. Hoje, aos 28 anos, ele é marceneiro. Trabalha num pequeno galpão improvisado no alto do morro, onde transforma madeira velha em arte nova. Cada tábua carrega uma história, de resistir, de sonhar, de começar de novo. À noite, dá aulas de percussão para as crianças da comunidade, acreditando que o som pode ensinar mais sobre esperança do que qualquer discurso. Já Isabela vive em outro tipo de altura. Do 22º andar de um prédio espelhado em Copacabana, ela enxerga o mesmo mar que Miguel vê da laje, mas de um ângulo completamente diferente. Filha única de uma família de empresários, cresceu cercada por conforto, mas também por silêncios. Tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, menos aquilo que o coração pedia, um sentido. Desde cedo, Isabela aprendeu a corresponder às expectativas dos outros. Estudou em escolas bilíngues, formou-se em administração e trabalha na empresa do pai. O salário é alto, mas o vazio também. Há dias em que ela chega em casa e se pergunta se está realmente vivendo ou apenas repetindo um roteiro que alguém escreveu para ela. Foi num desses dias que ela viu um anúncio nas redes sociais. Projeto Horizonte Vivo. Arte e educação transformando vidas. O post mostrava crianças sorrindo com instrumentos nas mãos, muros coloridos e uma promessa simples: unir realidades diferentes por meio da cultura. Isabela sentiu um impulso. Não sabia explicar o porquê, mas clicou em inscrever-se como voluntária. 2 semanas depois, em uma sexta-feira abafada, ela atravessou o túnel e estacionou o carro no centro do Rio. O prédio da ONG era antigo, com janelas grandes e cheiro de tinta fresca. No corredor, vozes de crianças ecoavam como uma canção. Isabela subiu as escadas sentindo um nervosismo que há muito tempo não sentia. O tipo de nervosismo bom, o que vem quando algo está prestes a mudar. Na sala de percussão, Miguel afinava um tambor. Suava sob o calor da tarde, concentrado em ajustar o couro com o cuidado de quem lida com o próprio coração. Quando levantou o olhar, viu uma moça parada na porta. Rosto delicado, olhar curioso, um leve sorriso sem jeito. "A aula de música é aqui?" perguntou ela, um pouco sem graça. "Aqui mesmo", respondeu Miguel com a voz firme e serena. "Mas hoje não é só música, é resistência, é batida de vida." Ela riu, meio sem entender. E ele percebeu que havia algo diferente naquele riso. Era leve, mas carregava um cansaço antigo, como se ela estivesse procurando, sem saber, um lugar para descansar a alma. O tempo pareceu desacelerar. Por um instante, o barulho dos instrumentos e das conversas ao redor desapareceu. Era só o olhar dos dois, se reconhecendo sem motivo. Miguel, o homem da laje, e Isabela, a mulher do vidro. 2 mundos que nunca deveriam se cruzar, mas que, naquele momento, pareciam feitos um para o outro. Quando o encanto quebrou, Isabela se apresentou. Disse que iria começar um projeto de leitura na ONG. Miguel sorriu, ajeitou o tamborim nas mãos e respondeu: "Livro e tambor. 2 jeitos de contar história. A gente devia juntar isso um dia."
Ela riu outra vez e aquele som ficou ecoando no coração dele muito depois que ela foi embora. A partir daquele dia, nada foi igual. Isabela começou a frequentar a ONG nas tardes de sábado e Miguel passou a esperar por esse momento da semana como quem espera o nascer do sol depois de uma madrugada longa. Ele ensinava ritmo às crianças. Ela lia histórias. Entre uma atividade e outra, trocavam olhares, sorrisos e pequenas conversas que, de tão simples, diziam tudo. O destino às vezes gosta de provocar. Mostra que o amor não escolhe CEP e que a vida tem o hábito de surpreender quem acredita demais na lógica. E é aí que começa a verdadeira história. Uma história de pontes, de lajes e de vidros. De mundos que se olham de longe e descobrem que o coração, quando é sincero, fala o mesmo idioma em qualquer lugar do Rio. Antes de continuar, se você gosta de histórias que falam de amor, superação e encontro entre mundos diferentes, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Isso ajuda demais o canal a crescer e mostra para o YouTube que você quer mais histórias assim, cheias de emoção, alma e esperança. Agora, respira fundo. Imagina o som distante de um tambor ecoando pelo morro e vem comigo descobrir como dois mundos tão diferentes encontraram o mesmo horizonte. A semana seguinte começou quente, como quase todas no Rio. O sol nascia preguiçoso sobre o mar e se espalhava pelas janelas da cidade. No alto do Morro do Horizonte, Miguel acordava cedo, como sempre. O despertador era o canto dos galos misturado ao som de uma batedeira velha, vindo da vizinha que fazia bolos para vender. Ele levantou, tomou um café preto e olhou pela janela. Lá embaixo a cidade ainda acordava, mas no morro a vida já corria fazia tempo. Naquele dia ele tinha aula na ONG Horizonte Vivo. As crianças estavam animadas com a ideia de se apresentarem num evento local e Miguel queria que elas estivessem prontas. Carregou os instrumentos num carrinho improvisado e desceu pelas escadarias, cumprimentando vizinhos, desviando de pipas e rindo quando alguém gritava seu nome de uma laje qualquer. No morro todos o conheciam. No centro, Isabela também se preparava. Vestia roupas leves, um sorriso que tentava esconder a ansiedade e uma vontade nova de estar onde sentia a vida de verdade. Desde que começou a frequentar a ONG, algo dentro dela parecia se reencaixar. Talvez fosse o riso das crianças, talvez fosse a humildade de Miguel, talvez fosse simplesmente o fato de, pela primeira vez, ela sentir que estava fazendo algo real. Naquela tarde, o calor era tanto que as paredes pareciam suar. Quando Isabela chegou, Miguel já estava lá, afinando um tamborim. O som seco e ritmado ecoava pelo corredor. Ela ficou parada por um momento, observando. Gostava da maneira como ele se concentrava, do cuidado com que passava as mãos pelas peles dos instrumentos, como se cada um fosse único. Quando ele percebeu sua presença, sorriu. Pensei que não vinha hoje, disse ele, limpando o suor da testa. Eu também pensei, respondeu ela rindo. O trânsito estava impossível, mas eu não queria perder a aula. Miguel ofereceu um banco e ela sentou. A sala estava cheia de crianças animadas, algumas batendo palmas, outras tentando acompanhar o ritmo. Ele começou a tocar devagar, ensinando como o som de um tambor podia conversar com o do outro. Isabela observava encantada. Nunca tinha visto tanta alegria em tão pouco espaço. No intervalo, Miguel se aproximou e ofereceu um copo d'água. Ela aceitou. Conversaram sobre o projeto, sobre as crianças e sobre o quanto era difícil fazer tudo funcionar com poucos recursos. Isabela se ofereceu para ajudar com a parte de organização, prometendo tentar conseguir doações. Ele agradeceu, mas deixou claro que o mais importante era a presença dela. Às vezes, o que a gente mais precisa é de alguém que acredite junto, disse ele, olhando firme. Aquela frase ficou na cabeça de Isabela o resto do dia. Enquanto voltava para casa, observava pela janela do carro as ruas cheias, os sinais vermelhos, os ambulantes vendendo tudo o que podiam. O Rio tinha um caos que, de alguma forma, agora fazia sentido para ela. E no meio daquele caos, havia um homem simples que começava a despertar nela algo que não sentia há muito tempo. Nos dias seguintes, a rotina virou espera.
Miguel contava as horas para ver Isabela, e Isabela contava os dias para a próxima visita à ONG. Quando se encontravam, o tempo parecia desacelerar. Conversavam sobre tudo, sobre o mar, sobre o medo de errar, sobre o futuro. Ele contava histórias da infância no morro, das rodas de samba que o pai organizava nas noites de domingo. Ela falava sobre a solidão nos jantares longos e silenciosos da família. Certa tarde, enquanto arrumavam o material, caiu uma chuva repentina. A água batia forte nas janelas e o som enchia a sala como um batuque improvisado. Miguel riu e comentou que o rio tinha seu próprio ritmo até para chover. Isabela riu junto. O cheiro de terra molhada invadiu o ambiente e, de repente, tudo parecia mais perto. "Sabe o que eu mais gosto daqui?" perguntou ela, olhando a chuva. "É que tudo é de verdade. Nada é ensaiado." "É, aqui a vida não tem roteiro", respondeu ele. "A gente escreve na hora, do jeito que dá." Os olhos se cruzaram. Houve silêncio. Um tipo de silêncio que não pesa, mas fala. Ele desviou o olhar primeiro, voltando aos instrumentos, e ela fingiu arrumar os livros. Mas os dois sabiam que algo tinha mudado. Nos dias que vieram, Isabela começou a conhecer o morro de longe, nas histórias que Miguel contava. Imaginava o pôr do sol visto de uma laje, as crianças correndo pelas vielas, o cheiro de café se misturando ao de comida feita na pressa. Sentia vontade de ver com os próprios olhos. Ele, por sua vez, tentava imaginar o mundo dela, os prédios altos, o som abafado dos elevadores, o silêncio dos corredores limpos demais. E então, um sábado, ela criou coragem. Chegou à ONG e perguntou meio sem jeito. "Miguel, se eu quisesse conhecer o lugar onde você mora, podia?" Ele demorou a responder. Sabia que o morro era bonito, mas também sabia dos olhares e dos riscos. Depois de alguns segundos, disse apenas, "Pode, mas vai ter que subir de moto." O sorriso que ela deu bastou. Naquele mesmo fim de semana, ela foi. O mototáxi subia devagar, cortando vielas estreitas. Isabela agarrava firme o colete do piloto, o vento batendo no rosto, os olhos arregalados e um riso nervoso escapando. Quando chegaram lá em cima, Miguel a esperava na laje, com 2 copos de suco e o pôr do sol se espalhando no céu. "Bem-vinda ao alto do horizonte", disse ele, abrindo os braços. Ela olhou ao redor e ficou sem palavras. O morro parecia outro mundo. Crianças brincavam com pipas, o cheiro de comida caseira vinha de todas as direções e o som de um samba distante embalava a tarde. Era simples, mas tinha vida. Dona Teresa apareceu sorridente e abraçou Isabela como se a conhecesse há anos. Conversaram, riram e logo estavam todos sentados, vendo o céu mudar de cor. Miguel mostrou o galpão onde trabalhava, as peças de madeira, os instrumentos velhos que consertava com paciência. "Aqui tudo tem história", disse ele, passando a mão sobre uma mesa. "Essa madeira era de um portão velho. Agora vai virar prateleira. Nada se perde, tudo se transforma." Isabela ouviu atenta. E enquanto o sol se escondia atrás dos prédios, ela percebeu que algo dentro dela também começava a mudar. Pela primeira vez, não sentia culpa por ter o que tinha, nem vergonha de sentir o que sentia. Só sentia. Quando a noite chegou, Miguel a acompanhou até o ponto de mototáxi. O vento estava frio, mas o coração dela queimava. Antes de ir, ela olhou para ele e disse, "Obrigada por me mostrar o seu mundo." Miguel respondeu com aquele sorriso calmo que ela já reconhecia de longe. O seu. Tudo é o mesmo horizonte, só muda o lado que a gente olha." Ela subiu na moto e, enquanto descia o morro, olhou para trás. As luzes das casas piscavam como estrelas terrenas. Lá em cima, Miguel ainda estava parado, observando. E, pela primeira vez, Isabela entendeu que a verdadeira beleza do rio não estava nas coberturas de vidro, nem nas avenidas iluminadas, mas nas histórias que nascem entre uma laje e o céu. A manhã de domingo amanheceu com um ar diferente. O céu estava limpo, o vento fresco, e Miguel acordou com uma leveza que há tempos não sentia. Desde o encontro da véspera, ele tinha uma sensação difícil de explicar, como se o mundo tivesse ganhado um novo tom de cor. No som do rádio antigo, tocava uma música antiga de Cartola, e as palavras pareciam descrever o que ele vivia. "O mundo é um moinho.
vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, ele sorriu com ironia. O mundo podia até ser um moinho, mas ele sentia que havia encontrado um refúgio no olhar de Isabela. No alto da laje, o sol se espalhava sobre as casas coloridas. Dona Teresa, sempre atenta, observava o filho tomando café e disse com aquele tom de mãe que tudo vê. Tu tá diferente, Miguel. Diferente como? Com esse sorriso aí. Tá com cara de quem encontrou alguma coisa boa. Ou alguém. Ele riu tentando disfarçar. Mãe, tá, a senhora inventa demais. Inventou nada mesmo. Só sei reconhecer quando o coração de alguém tá batendo mais rápido. Miguel não respondeu. Sabia que era inútil esconder. Passou o dia inteiro na oficina, mas a mente voltava sempre para o mesmo lugar. O sorriso de Isabela. O jeito curioso com que ela olhava o morro, o espanto encantado de quem descobre que o mundo é muito maior do que pensava. Na segunda-feira, Isabela acordou cedo, mas não para mais um dia de trabalho. Tinha pedido folga na empresa do pai. Passou o café, olhou pela janela de vidro e ficou um tempo observando o mar. Lá embaixo, pessoas caminhavam apressadas, carros se cruzavam nas avenidas e ela, pela primeira vez, não sentiu vontade de estar entre elas. Queria o alto do morro, o som dos tambores, a risada de Dona Teresa e a calma de Miguel. Nos últimos dias, ela tentava explicar a si mesma o que sentia. Não era apenas admiração, era algo mais profundo. Miguel representava tudo o que ela sempre buscou e nunca encontrou. Verdade. Ele não fingia ser nada além do que era. Falava com firmeza, mas sem arrogância. Olhava com interesse genuíno, sem julgamento. O destino, que parece se divertir juntando opostos, tratou de colocar os dois novamente frente a frente. Aonde Horizonte Vivo iria realizar uma apresentação cultural no centro, reunindo os alunos das oficinas de música, pintura e leitura. Isabela ficou responsável pela parte literária e Miguel pela banda de percussão. Durante os preparativos, os dois acabaram trabalhando lado a lado. E foi aí que o laço entre eles começou a se firmar de verdade. Naquele espaço cheio de vida, a convivência diária transformava pequenos gestos em cumplicidade. Miguel trazia café para Isabela todas as manhãs. Ela, por sua vez, levava livros para ele folhear durante os intervalos. Ele gostava de ouvir a voz dela lendo trechos em voz alta. Ela se divertia com o jeito dele de transformar qualquer objeto em instrumento. Uma lata virava tambor, uma garrafa virava chocalho. Certa tarde, enquanto arrumavam o salão para o ensaio geral, um dos tambores quebrou. Miguel suspirou frustrado, mas antes que dissesse qualquer coisa, Isabela se abaixou, pegou o instrumento e perguntou: "Como conserta isso?" "Dá para remendar", respondeu ele, "mas precisa de paciência." "Então me ensina." E ali ficaram os dois, lado a lado, ajustando o couro, prendendo cordas, trocando olhares. O som da rua desapareceu e só restou o barulho das mãos trabalhando juntas. Quando o tambor finalmente voltou a soar, Isabela sorriu, orgulhosa. "Acho que nunca fiquei tão feliz por consertar alguma coisa." "Viu?" disse Miguel. "Aqui a gente aprende que nada é perdido." Nos dias seguintes, as diferenças sociais entre os dois começaram a aparecer com mais clareza, não como barreiras, mas como contrastes que os desafiavam. Isabela chegava de carro, Miguel de ônibus. Ela falava de viagens, ele de sonhos que ainda esperavam sua vez. Mas, curiosamente, essas diferenças só aproximavam os dois. Isabela via em Miguel um espelho do que queria ser, alguém livre das aparências. E ele via nela uma oportunidade de acreditar que o amor podia atravessar muros. No ensaio final, antes da apresentação, a energia era outra. As crianças batiam palmas, os tambores ecoavam, e Isabela lia trechos de poesias, enquanto Miguel marcava o ritmo. A mistura de palavras e sons criava uma magia que fazia todos se calarem por um instante. Quando terminou, o salão inteiro aplaudiu. Miguel olhou para ela e disse baixinho: "Ficou lindo. Foi você que deu o ritmo, e você o significado." O evento foi um sucesso. A imprensa local apareceu, tirou fotos, e até a prefeitura prometeu mais apoio. Mas o momento mais importante não foi diante das câmeras. Foi no fim, quando as luzes se apagaram e só restaram os dois, cansados, mas felizes. "Miguel", disse Isabela, "sabe o que eu mais gostei de hoje?" "O quê?"
de ver que quando a gente mistura o que tem de melhor, o resultado é sempre bonito. Isso vale para tudo, sabia? Respondeu ele. Até pra gente. Naquele instante, um silêncio confortável tomou conta do espaço. Eles se olharam e foi como se o mundo inteiro coubesse naquela troca de olhares. Isabela sentiu vontade de dizer algo, mas se conteve. Miguel fez o mesmo. O amor ainda era uma semente, mas já tinha raízes. A partir dali, começaram a se ver fora da ONG. No início, com desculpas disfarçadas, uma entrega de material, uma conversa sobre um projeto, mas logo perceberam que o motivo real era outro. Isabela o convidou para um café no centro. Miguel de início recusou, não por desinteresse, mas por desconforto. Achava que não se encaixava naquele mundo de mesas polidas e garçons de colete. Ela insistiu. Você não precisa se encaixar, Miguel. Só precisa estar. Ele foi. E quando chegou, percebeu que o problema não era o lugar, mas o olhar das pessoas. Sentiu alguns rostos curiosos, olhares rápidos, tentando entender o que fazia um rapaz simples ali com uma mulher como Isabela. Mas bastou o primeiro sorriso dela para que tudo o resto desaparecesse. Conversaram por horas, riram, compartilharam histórias. A diferença de mundos ali parecia um detalhe sem importância. Na volta, caminharam pelo calçadão de Copacabana. O vento soprava leve e as ondas quebravam com força. Miguel olhou o mar e disse, engraçado, lá do morro eu vejo o mesmo mar, mas parece outro. O mar é o mesmo, respondeu ela. A diferença é o ponto de vista. Então talvez o amor seja isso, disse ele. Dois pontos de vista que se encontram. Isabela não respondeu. Apenas sorriu e segurou a mão dele. Era o primeiro toque que se permitiam e bastou para que tudo ao redor ficasse pequeno. O trânsito, os sons da cidade, as luzes, tudo desapareceu. Só havia o mar e o barulho do coração batendo no mesmo compasso. Quando se despediram, ele pegou o ônibus e ela entrou no carro. Cada um foi para um lado da cidade, mas, de alguma forma, ambos sabiam que estavam indo para o mesmo destino. Naquela noite, Miguel escreveu no caderno onde anotava letras de música. Dois mundos se olham do alto e do asfalto, mas o céu é o mesmo para quem sente de verdade. Enquanto isso, Isabela, deitada em sua cama cercada de luxo, olhava para o teto e lembrava do som do tambor, do cheiro de madeira, do sorriso simples de Miguel. Pela primeira vez, sentiu que talvez a felicidade não estivesse nas coisas, mas nas pessoas. O rio dormia, dividido por muros e contrastes, mas o amor que nascia entre os dois começava a apagar fronteiras. Os dias seguintes foram um misto de leveza e tensão. O que Miguel e Isabela sentiam crescia rápido demais para o mundo em que viviam. No morro, os amigos de Miguel começaram a notar que ele andava diferente, mais sorridente, distraído, às vezes até calado. Um deles, o Tião, brincou. "Ih, o cara tá amando." Miguel riu, fingindo não dar importância. Mas dentro dele, o riso tinha razão. No outro extremo da cidade, Isabela também mudava. A rotina da empresa, os almoços formais com os pais, as conversas sobre investimentos, nada mais parecia ter o mesmo sentido. Tudo era automático, distante, sem alma. O pai dela, seu Augusto, começou a perceber e um dia comentou durante o jantar. "Você anda diferente, filha. Tá saindo muito ultimamente." Isabela olhou para o prato e respondeu sem muita vontade de mentir. "Tenho me envolvido mais no projeto social." "É bom sair um pouco da bolha." A mãe, Dona Vera, franziu o senho. "Projeto social? Lá naquela ONG?" "Isso mesmo. E o que você tanto faz lá?" Leio para as crianças. Ajudamos com oficinas, arrecadamos livros." O pai interrompeu curioso. "E quem dirige isso?" Ela respirou fundo, sabendo onde a conversa ia dar. Um rapaz? Miguel." O nome ficou suspenso no ar por alguns segundos e o pai apoiou os talheres devagar. "Miguel? Ele é o coordenador?" "Ele é marceneiro. Dá aulas de percussão." Dona Vera se recostou na cadeira e comentou com um tom polido, mas cheio de espinhos. "Entendo. É muito bonito ajudar quem precisa. Mas espero que saiba se proteger, filha. Essas pessoas são diferentes de nós." A frase ficou ecoando na cabeça de Isabela, muito depois que o jantar acabou. Diferentes de nós. Ela deitou-se naquela noite sentindo uma mistura de raiva e tristeza.
Por que o amor ainda precisava de tradução? Por que o endereço ainda valia mais que o caráter? No dia seguinte, quando chegou à ONG, encontrou Miguel no pátio, organizando as crianças. O cansaço da noite anterior se desfez no instante em que ele sorriu. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ele. Nada que o seu sorriso não melhore, respondeu ela. Ele riu, mas percebeu a tensão nos olhos dela. Sentaram-se no banco de cimento e, pela primeira vez, Isabela contou sobre o jantar, as falas dos pais, o incômodo que aquilo lhe causou. Miguel ouviu em silêncio. Quando ela terminou, respondeu calmo. Eles não me conhecem. E o que a gente sente não precisa da permissão de ninguém. Eu sei, mas é difícil. Tudo que vale a pena é. Ela sorriu e encostou a cabeça no ombro dele. Ficaram assim por alguns minutos, observando as crianças brincando no pátio, as pipas coloridas cruzando o céu, o barulho dos carros ao longe. Naquele instante, Isabela teve certeza de que não importava o que dissessem. Ali, ela se sentia inteira. Com o passar das semanas, o relacionamento deles ficou mais evidente. As crianças comentavam. Dona Teresa já tratava a Isabela como parte da família. E até Tião parou de fazer piada. O amor dele se espalhava pelo morro como música de domingo. Mas, quanto mais o vínculo crescia, mais a cidade parecia testar o casal. Certa tarde, Isabela decidiu levar Miguel para jantar em um restaurante na orla de Ipanema. Ele hesitou, mas aceitou. Vestiu a melhor camisa, passou perfume e tentou disfarçar o nervosismo. Quando chegaram, os olhares começaram. Nada era dito, mas tudo era sentido. Os garçons os observavam, as pessoas cochichavam. Miguel fingiu não perceber, mas por dentro o incômodo crescia. Durante o jantar, Isabela falava animada sobre um novo projeto da ONG, mas Miguel mal conseguia prestar atenção. As paredes brancas, o ar-condicionado gelado, os talheres de prata, tudo parecia frio, distante. Ele só queria sair dali. No fim, quando foram embora, Isabela perguntou: "Você tá quieto? A comida não estava boa?" "A comida estava ótima. O lugar que não é para mim." "Como assim?" "Não sei. Aqui parece que eu preciso provar o tempo todo que mereço estar." Ela segurou a mão dele e disse baixinho: "O único lugar que você precisa provar que merece é o meu coração." Aquela frase dissolveu o mal-estar. Miguel riu, o clima se desfez e os dois seguiram caminhando pela calçada de mãos dadas, deixando para trás os olhares e os preconceitos. Mas o destino insistente voltou a testar o casal. Alguns dias depois, Isabela convidou Miguel para o aniversário de 60 anos do pai. Uma festa grande, num salão de eventos na Lagoa. Miguel relutou. Não queria ser motivo de constrangimento, mas ela insistiu. "Eu quero que te conheçam, não como o rapaz da ONG, como o homem que eu amo." Ele aceitou. No dia da festa, demorou meia hora para escolher a roupa. Dona Teresa o ajudou, ajeitando o colarinho e dizendo, com o olhar cheio de orgulho: "Vai lá, filho. Seja quem você é, isso basta." Quando chegou, Isabela o esperava na entrada. Estava deslumbrante. Atravessaram o salão juntos e Miguel percebeu que os olhares voltaram. Gente educada demais para ser grosseira, mas curiosa o suficiente para deixar o desconforto no ar. Durante o jantar, as conversas giravam em torno de política, viagens e negócios. Miguel se manteve discreto. Ria das piadas, respondia quando perguntado. Até que um dos tios de Isabela, visivelmente embriagado, perguntou: "E aí, rapaz, é verdade que você dá aula lá no morro?" "É sim, senhor." "E não tem medo de subir e descer todo dia?" "Medo a gente sente em todo lugar, depende do que procura." "Oh, mas lá é perigoso, não?" "Lá é a minha casa." A resposta foi dita com tanta firmeza que o silêncio tomou a mesa. Isabela olhou para ele, orgulhosa. Depois da festa, já do lado de fora, ela pediu desculpas. "Eu não devia ter te colocado nessa situação." "Ei", disse ele sorrindo, "se a gente vai ser ponte, precisa aguentar o peso dos dois lados." Naquela noite, Isabela dormiu com o coração dividido entre o amor e o medo. Sabia que o caminho à frente seria difícil, mas também sabia que não queria outro. Os dias seguintes trouxeram uma novidade boa. O projeto da marcenaria comunitária de Miguel finalmente recebeu autorização para ampliação. A ONG ofereceu apoio e Isabela se encarregou de ajudar com a burocracia.
Eles passavam horas juntos, preenchendo formulários, visitando possíveis doadores, sonhando com o futuro. O trabalho os unia, mas também os aproximava ainda mais. Às vezes bastava um olhar para que tudo ficasse claro. Certa tarde, quando o expediente terminou, Miguel levou Isabela até o alto do morro para mostrar o pôr do sol. As nuvens cor-de-rosa se misturavam ao dourado do céu e o Cristo Redentor parecia observá-los de longe. "Sabe, Isabela", disse ele, "o amor é como esse horizonte. A gente nunca chega nele, mas é o que faz a caminhada valer a pena." Ela sorriu emocionada. "E se um dia chover? Então a gente dança na chuva." Os dois se beijaram ali, pela primeira vez. Um beijo lento, calmo, cheio de significado. O tipo de beijo que não precisa de plateia, porque carrega o peso e a leveza de um sentimento verdadeiro. Naquela noite, o morro inteiro parecia mais silencioso, como se respeitasse aquele momento. E pela primeira vez, Isabela entendeu que o amor deles não era apenas um encontro de corpos. Era um encontro de mundos. O verão carioca é imprevisível. O calor parece eterno até que, de repente, o céu escurece e a cidade inteira se dobra diante da chuva. Naquela semana, o Rio viveu um daqueles temporais que marcam o tempo. As nuvens se juntaram pesadas sobre o morro do horizonte e a chuva caiu com uma fúria que parecia guardar todos os gritos do mundo. Miguel estava na marcenaria quando as primeiras gotas começaram a bater no telhado de zinco. Olhou para cima e sentiu aquele velho pressentimento de quem conhece o peso da chuva. As goteiras se multiplicaram rápido, e logo o chão virou um espelho de lama. Ele tentou proteger o que pôde. Arrastou ferramentas, empilhou tábuas, cobriu os instrumentos. Mas a força da água não dava trégua. Em poucos minutos, parte do barranco atrás da oficina cedeu, invadindo o espaço com terra e destroços. Enquanto tentava conter a enxurrada, o telefone tocou. Era Isabela. "Miguel, tá tudo bem aí?" A voz dela tremia. "Ainda tô tentando segurar as coisas, mas tá feio." "Eu tô indo pra aí." "Não, Isabela. Fica onde tá. O morro tá perigoso." "Eu não vou ficar parada." Ele tentou argumentar, mas a ligação caiu. Olhou em volta, desesperado, e percebeu que a chuva levava embora dias, meses, anos de esforço. A marcenaria que construiu com as próprias mãos estava sendo engolida diante dos olhos. Lá de baixo, Isabela insistia em subir. O trânsito estava um caos, ruas alagadas, sirenes ecoando por todos os lados. Deixou o carro na base do morro e seguiu a pé, com o guarda-chuva virado pelo vento e o coração acelerado. Cada passo era uma batalha contra a lama e o medo. Quando finalmente chegou, Miguel ainda estava lá, coberto de barro, exausto, mas de pé. Ao vê-la, ele se surpreendeu. "Eu te falei para não vir." "E você acha que eu ia ficar lá, te imaginando no meio disso tudo?" Respondeu com lágrimas se misturando à chuva. Ela correu até ele e o abraçou. Por um momento, o mundo parou. A chuva ainda caía, mas o abraço deles parecia um abrigo contra tudo. Durante aquela noite, os dois ajudaram vizinhos, carregaram baldes, tiraram entulho, acalmaram crianças. Quando o dia amanheceu, o morro estava silencioso e cansado. A água cedeu, mas o estrago era grande. Casas danificadas, móveis perdidos, sonhos espalhados pelo chão. Miguel sentou-se no meio do que restava da oficina, olhando para as madeiras molhadas. Isabela se aproximou, ajoelhou-se ao lado dele e pegou em sua mão. "Oh, a gente vai reconstruir, Miguel. Você não entende. Isso aqui era tudo." Não era tudo, era o começo. Ele olhou para ela e percebeu que, mesmo destruído, ainda tinha algo que ninguém podia tirar: a força de recomeçar. Nos dias seguintes, o morro se transformou em um grande mutirão. Homens, mulheres, crianças, todos ajudando uns aos outros. Isabela ia todos os dias, trocava o salto por botas, o perfume por cheiro de barro e o medo por determinação. Dona Teresa passou a chamá-la de "minha filha da cidade". Miguel tentou resistir no começo, achando que ela merecia estar longe daquele caos. Mas cada vez que a via rindo no meio da lama, distribuindo marmitas, organizando doações, percebia que o amor deles era mais forte do que qualquer fronteira. Em meio ao caos, chegaram boas notícias. A ONG Horizonte Vivo
decidiu financiar parte da reconstrução da marcenaria. Isabela usou seus contatos e conseguiu uma reunião com uma empresa de materiais de construção que prometeu doar parte do que fosse necessário. Miguel não sabia o que dizer. Eu não sei como te agradecer. Não precisa. Você me mostrou o que é força. Eu só estou devolvendo um pouco disso. Com o passar das semanas, o galpão começou a renascer. Miguel cortava tábuas novas, lixava, pregava, reconstruía. Isabela pintava as paredes, ajudava com o que podia e às vezes apenas ficava sentada observando o homem que amava devolver forma aos próprios sonhos. Um dia, enquanto trabalhavam, ela perguntou: "Você já pensou em abrir uma loja lá embaixo, no asfalto?" "Já pensei, mas gosto daqui. Aqui eu vejo o céu inteiro, mesmo depois da chuva, principalmente depois da chuva." A resposta dele ficou gravada na mente dela. Era simples e profunda, como tudo o que vinha dele. Quando a marcenaria ficou pronta, decidiram fazer uma reinauguração simbólica. Chamaram as crianças, os vizinhos, a equipe da ONG. Miguel construiu uma placa de madeira com o nome do projeto: Oficina Alto do Horizonte. Fazer é sonhar com as mãos. Isabela ajudou a pendurar e, quando terminou, o morro inteiro aplaudiu. A festa foi simples, mas cheia de vida. Música, risadas, comida feita pelas vizinhas. Dona Teresa olhava os dois e sorria com um orgulho manso, o tipo que só as mães conhecem. Mais tarde, quando o sol começou a cair, Isabela e Miguel subiram até a laje para respirar. A vista estava deslumbrante. O céu, limpo depois de tantos dias de tempestade, parecia mais azul do que nunca. "Sabe o que é curioso?" disse ela. "O mesmo céu que desabou sobre a gente agora está tão bonito." "É a vida", respondeu ele. "Depois que a gente passa pela lama, aprende a valorizar o sol." Isabela se virou para ele e o abraçou. Ficaram em silêncio, apenas sentindo o vento que soprava do mar. Ali, naquele instante, tudo fazia sentido. Mas as provas ainda não tinham terminado. No dia seguinte, Isabela recebeu um e-mail da empresa do pai. Um convite, uma temporada de trabalho em Lisboa, 3 meses de experiência internacional, com tudo pago. Era a chance que qualquer pessoa ambiciosa aceitaria de olhos fechados. Mas para ela, a proposta veio como um peso. Naquela noite, contou para Miguel. 3 meses, disse ela, tentando parecer tranquila. "Meu pai acha que vai ser bom para mim." "E o que você acha?" "Eu não sei." "Você quer ir?" Ela respirou fundo. "Parte de mim quer, mas a outra tem medo de te deixar." Miguel segurou a mão dela. "Eu não quero ser o motivo para você deixar de viver algo bom. Se quiser ir, eu espero." "E se eu não quiser?" "Então fica." Isabela não respondeu. Abraçou-o forte e chorou baixinho. Nos dias seguintes, evitou falar no assunto. Passava o tempo na ONG, ajudando na oficina, tentando se convencer de que ainda tinha tempo para decidir. Mas a data se aproximava e o coração dela pesava cada vez mais. Dona Teresa percebeu a angústia e a chamou para conversar. "Filha, a vida é feita de escolhas, mas o amor de verdade é aquele que a gente escolhe todos os dias, mesmo quando o mundo pede para ir embora." No último dia antes da viagem, Isabela subiu o morro para se despedir. Miguel a esperava na oficina. "Então é hoje?" perguntou ele. "É, o voo é amanhã de manhã." Ele assentiu, tentando esconder a tristeza. "Você vai e volta, né?" "Eu não sei." "Então me promete uma coisa. Se ficar lá, leva o nosso horizonte com você." Ela sorriu, chorando. "E se eu ficar aqui? Aí a gente constrói outro juntos." Naquela noite, ela não pegou o voo. Mandou um e-mail recusando a proposta e escreveu apenas: "Alguns sonhos valem mais do que qualquer oportunidade." Manhã seguinte, apareceu na marcenaria com um café nas mãos e um sorriso nos lábios. "A viagem foi cancelada", disse. Miguel olhou para ela e entendeu tudo.
Então agora a gente pode começar de novo. Não, respondeu ela. Agora a gente pode continuar. E pela primeira vez depois da tempestade, o morro inteiro pareceu respirar em paz. Os meses seguintes passaram com a calma que só vem depois da tormenta. O morro florescia outra vez. A nova marcenaria funcionava como um coração pulsando no alto do rio, e o som dos martelos e risadas se misturava ao canto das crianças que voltaram a ter aulas de percussão. O projeto cresceu tanto que a ONG decidiu transformar o espaço num centro permanente de formação profissional. Miguel agora tinha aprendizes, jovens que viam nele um exemplo de força e paciência. E como tudo o que ele fazia, a marcenaria não era só trabalho, era também terapia. Cada móvel carregava um pedaço de história, cada lasca de madeira guardava o som das mãos que a transformavam. Isabela também havia encontrado seu lugar, continuava ajudando na ONG, mas agora coordenava um programa de integração entre escolas públicas e privadas, inspirada pela própria história com Miguel. O projeto ganhou destaque na mídia e ela passou a ser convidada para palestrar sobre empatia e união social. Apesar das agendas lotadas, eles faziam questão de manter o essencial: tempo um para o outro. Aos domingos, se reuniam na laje de Dona Teresa, cercados de vizinhos, crianças e música. Às vezes, nem precisavam falar. Bastava estarem ali, dividindo o mesmo pôr do sol, para entender que o amor deles era maior que qualquer diferença. Mas o destino, que gosta de testar até os amores mais firmes, ainda tinha um desafio guardado. Um convite inesperado chegou para Miguel. Uma feira nacional de design sustentável em São Paulo queria expor suas criações. Era a chance de mostrar seu trabalho para o país inteiro. O problema era que o evento coincidia com o lançamento oficial do novo projeto social que Isabela coordenava. Ambos sabiam que seria impossível estarem juntos fisicamente nos dois lugares. Vai, disse Isabela sem hesitar. Esse é o teu momento. E o teu também, respondeu ele. A gente se encontra no horizonte, lembra? Nos dias que antecederam os eventos, o tempo parecia correr mais rápido. Miguel passou as noites finalizando peças de madeira reciclada. Queria que cada detalhe carregasse a alma do morro. Escreveu numa delas a mais bonita: tudo que nasce das mãos carrega o toque da alma. Isabela, por sua vez, mergulhou nos preparativos do projeto. Estava nervosa, mas determinada. Sentia falta dele, mas também orgulho. Sabia que estavam lutando pelo mesmo ideal: mostrar ao mundo que o amor, quando é verdadeiro, não separa, constrói. O dia chegou. Em São Paulo, Miguel montava o estande da oficina Alto do Horizonte. As peças chamavam a atenção: mesas feitas de madeira reaproveitada, bancos talhados à mão, quadros com frases de superação. O público se encantou. Jornalistas queriam entrevistas, designers queriam parcerias. Ele, com a humildade de sempre, dizia apenas: eu só transformo o que a vida me dá. Enquanto isso, no Rio, Isabela subia ao palco do auditório da prefeitura para lançar o projeto Cidadania em Ponte. Falou sobre inclusão, sobre empatia, sobre o poder do encontro. Quando terminou o discurso, o público aplaudiu de pé, e entre as palmas, ela pensou em Miguel e soube que, de alguma forma, ele aplaudia junto. No fim da tarde, os dois se ligaram por vídeo. Como foi? Perguntou ele. Incrível. E você? Deu certo. Consegui vender todas as peças. Eu sabia. Eles ficaram em silêncio por um tempo, apenas se olhando através da tela. O amor, mesmo à distância, tinha a mesma força. Dias depois, Miguel voltou ao Rio. O reencontro foi simples e bonito, como tudo que vinha deles. Ele a esperou no alto do morro com uma garrafa de refrigerante e 2 copos de plástico. — Ah, cadê o champanhe? — brincou ela. — O champanhe fica para quem quer esquecer. Isso aqui é para quem quer lembrar. Riram. E quando o sol começou a descer, ele puxou uma surpresa. Uma pequena caixa de madeira, feita à mão,
com um entalhe na tampa. 2 horizontes se tocando. Dentro, um anel simples, de madeira polida. Não é de ouro, mas é da mesma árvore que segurou minha oficina na tempestade, disse ele emocionado. Quer casar comigo? Isabela ficou em silêncio por alguns segundos, segurando o anel nas mãos. Lágrimas escorreram devagar, misturadas a um sorriso que dizia tudo. Eu quero. O morro inteiro pareceu celebrar. Crianças soltaram fogos, vizinhos bateram palmas, Dona Teresa chorou e abraçou os 2. A notícia correu rápido e logo o casamento se tornou o evento mais comentado do Alto do Horizonte. Decidiram fazer a cerimônia na laje onde tudo começou. Não havia luxo, mas havia amor em cada detalhe. Flores colhidas nos quintais, luzes improvisadas, uma banda formada pelas crianças da ONG. Isabela chegou vestida de branco simples, mas o brilho nos olhos valia mais que qualquer joia. Miguel a esperava de camisa clara e coração aberto. Quando os 2 se deram as mãos, o sol se punha atrás do Cristo Redentor, tingindo o céu de dourado. O vento soprava suave, trazendo o som distante de um samba. Miguel respirou fundo e disse: A vida me ensinou que madeira e amor são parecidos. Ambos precisam de tempo, paciência e cuidado para não quebrar. Ela sorriu e as lágrimas vieram outra vez. E eu aprendi, respondeu Isabela, que o amor não precisa ser perfeito. Só precisa ser verdadeiro. A comunidade inteira aplaudiu. Foi um daqueles momentos em que até o tempo parece parar para assistir. A festa durou até tarde. Muita música, comida, risadas. No meio da celebração, Miguel pegou o microfone e anunciou: Hoje a gente não está só casando, está inaugurando também o nosso novo projeto, Pontes do Horizonte. Vai ser uma rede de oficinas e cursos gratuitos para jovens de todo o Rio. O anúncio emocionou todos. Isabela olhou para ele com o mesmo olhar de quando se viram pela primeira vez na ONG. Um olhar de quem reconhece o destino. Quando a noite terminou, ficaram sozinhos na laje. A cidade dormia aos poucos, mas o amor deles permanecia desperto. Lembra quando você disse que o amor era o horizonte? Perguntou ela. Lembro. Acho que hoje a gente chegou lá. Ou talvez o horizonte tenha vindo até nós. Ela encostou a cabeça no ombro dele e ficaram ali, observando o céu. O som distante do mar se misturava ao das batidas de um tambor vindo de alguma casa próxima. Era o mesmo som que os uniu no começo. Naquela noite, Miguel pensou que talvez a vida fosse mesmo uma espécie de música. Às vezes desafina, às vezes silencia, mas quando encontra o ritmo certo, é impossível não dançar. E Isabela, olhando as luzes da cidade lá embaixo, teve a certeza de que aquele amor, nascido entre a laje e o vidro, era a prova viva de que o impossível pode ser só o começo. O Rio de Janeiro amanheceu em paz naquele domingo. O sol surgia tímido, mas firme, iluminando cada canto da cidade com aquele dourado que só o carioca entende. O morro do horizonte parecia respirar alívio. O vento carregava o som de crianças brincando, de panelas batendo, de músicas que ecoavam de lajes vizinhas. Era um dia comum e, ao mesmo tempo, um dia extraordinário. Miguel e Isabela acordaram cedo. A laje onde se casaram ainda tinha as flores do dia anterior. O chão guardava os confetes coloridos e, no canto, o tamborim usado pelas crianças ainda repousava como testemunha de uma festa que o tempo não ia apagar. Ela fez café, ele pegou 2 copos de plástico e os encheu com calma. Sentaram-se lado a lado, observando o sol subindo lentamente atrás dos prédios da Zona Sul. Olha só, disse Isabela, dá para ver o reflexo dos prédios de vidro daqui de cima. E dá para ver o morro de lá também. O mundo é pequeno quando o coração é grande. Ela encostou a cabeça no ombro dele. O amor deles não era feito de grandiosidades, mas de constâncias. Não de promessas vazias, mas de gestos simples. De mãos que se encontram no meio do caos e decidem ficar juntas, mesmo quando tudo ao redor pede o contrário. A história deles virou inspiração. Aonde Horizonte Vivo ganhou mais voluntários,
O projeto Pontes do Horizonte se espalhou por outras comunidades e, em pouco tempo, novas oficinas surgiram. Jovens aprenderam a fazer música, marcenaria, costura. Outros, inspirados por Isabela, começaram clubes de leitura e contação de histórias. A cidade, aos poucos, foi se redesenhando, uma ponte de cada vez. Mas o que mais impressionava não era o crescimento do projeto, e sim a forma como o amor deles se mantinha vivo em meio a tudo. Nos dias de trabalho pesado, Miguel dizia: "O amor é igual madeira bruta. Tem que lixar com paciência para ficar bonito." Nos dias de cansaço, Isabela respondia: "E tem que saber o momento de parar para não desgastar o que é verdadeiro." Eles riam e seguiam. O tempo passou, mas o olhar de um para o outro continuava o mesmo. Às vezes, caminhavam pela orla de mãos dadas e percebiam pessoas os observando com curiosidade. Alguns talvez se perguntassem o que uma mulher da Zona Sul fazia ao lado de um homem do morro. Mas eles nem ligavam, porque sabiam que o amor verdadeiro não precisa de legenda. Um dia, foram convidados para dar uma entrevista em um programa local. O repórter perguntou o que fazia o relacionamento deles dar tão certo, mesmo com tantas diferenças. Miguel olhou para Isabela, sorriu e respondeu: "A gente não tenta mudar o outro, a gente aprende com as diferenças. Ela me ensinou que o mundo pode ser mais suave, e eu ensinei para ela que a vida pode ser mais simples." Isabela completou: "O amor é uma ponte, e toda ponte precisa de duas margens dispostas a se encontrar no meio." A entrevista viralizou. Em pouco tempo, milhares de pessoas começaram a acompanhar o casal nas redes sociais, inspiradas pela história deles. Mensagens vinham de todo o Brasil. "Vocês me deram esperança. A história de vocês me fez acreditar de novo no amor. Também sou Isabela, também sou Miguel." Mas, longe das câmeras e dos holofotes, eles continuavam os mesmos. Ela, com a doçura firme de quem aprendeu a equilibrar razão e sentimento. Ele, com a serenidade de quem entendeu que o amor não é sobre ter tudo, mas sobre fazer o melhor com o que se tem. Alguns anos depois, durante uma oficina com crianças, Miguel construiu uma pequena maquete com pedaços de madeira, uma laje e, ao lado, uma torre de vidro. Colocou uma ponte ligando as duas. Chamou Isabela para ver. "Tá vendo isso aqui?" disse ele. "É a prova de que o amor vence quando a gente constrói no lugar certo." Ela olhou para a maquete e respondeu: "E o lugar certo é sempre o coração." Dona Teresa, que assistia de longe, enxugou uma lágrima e murmurou: "Eu sabia que esse menino ia longe e ainda ia levar o morro junto." Naquela tarde, o céu estava tão limpo que dava para ver o reflexo do sol no mar e nas janelas dos prédios. O mesmo sol que batia nas lajes também aquecia o vidro. Era como se a própria natureza quisesse lembrar que a luz é uma só, mesmo quando reflete de jeitos diferentes. E foi ali, no meio desse cenário, que Miguel e Isabela perceberam que o amor deles não era mais apenas uma história de dois. Era um símbolo de que o impossível pode virar cotidiano quando se tem coragem de atravessar o abismo. Miguel respirou fundo, olhou para Isabela e disse: "Sabe qual é o segredo da ponte?" "Qual?" "É que, quando ela é construída com amor, não importa o que vem de cada lado. Ela sempre aguenta o peso." Ela sorriu, e o silêncio que se seguiu foi o tipo de silêncio que só existe entre quem se entende sem precisar de palavras. O sol descia devagar, dourando o horizonte. Lá de cima, o rio parecia um mosaico perfeito, asfalto, mar, morro e céu se misturando num só quadro. A cidade, com toda a sua beleza e contradição, parecia agradecer por aquela história ter nascido nela. E talvez seja esse o maior milagre do amor: transformar o improvável em cotidiano, o distante em vizinho, o diferente em complemento. Se você chegou até aqui, acompanhando a história de Miguel e Isabela, respira fundo e pensa: quantas pontes você tem coragem de construir hoje? Quantas vezes deixou o orgulho te impedir de atravessar para o outro lado? Às vezes, o que separa duas pessoas não é um muro. É só o medo de dar o primeiro passo. Se essa história te tocou, se te fez acreditar que o amor ainda vale a pena, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as próximas histórias.
Assim, o YouTube entende que você gosta de conteúdo que emociona, inspira e fala direto com o coração. E me conta nos comentários, qual parte da história mais te marcou? Foi o primeiro olhar na porta da ONG? A tempestade que quase levou tudo? Ou o casamento simples na laje, sob o mesmo céu que cobre o rio inteiro? Escreve aí embaixo. Quero saber o que o amor significou para você depois dessa história. E lembra sempre, não importa onde você nasceu, o que tem ou quanto falta. O amor verdadeiro é aquele que faz você enxergar o mesmo céu de qualquer lugar. Até o próximo vídeo, com mais uma história que aquece o peito e prova que sim, o amor ainda é o caminho. Porque no fim das contas, o amor é ponte e a cidade é caminho.